O Novembro Azul é um mês dedicado à conscientização da saúde do homem, muito por causa do câncer de próstata, né? Que infelizmente mata muito ainda no Brasil. Realizar um diagnóstico precoce é decisivo na cura da doença. Mas novembro também é um mês que a gente pode expandir esse assunto, falar muito mais ainda sobre a saúde do homem, não só a respeito do câncer de próstata, mas o quanto a busca pela saúde do homem pode ser desafiadora. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Francisco Norberto Moreira da Silva. Ele é doutor em saúde coletiva, assessor técnico da Coordenação de Saúde do Homem do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Tudo bem, Francisco? Seja bem-vindo. Tudo bem, prazer. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre a questão da saúde do homem. E não tem como não falar de saúde do homem e não falar da saúde mental desse indivíduo também. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o psicólogo clínico Almerson Passos, que é mestre em estudos interdisciplinares em mulheres, gênero e feminismo da Universidade Federal da Bahia e autor do livro Águas de um Ori, Escritos de uma Vida. Tudo bem, Almerson? Seja bem-vindo. Tudo bem, Camila. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar com todos. E o meu parceiro, Gustavo Sanmartin, que é o fundador das ONGs do MCDD, me ajudando nessa jornada aí de falar sobre saúde do homem. Falei aqui no bastidor que eu era intrusa, mas ele me convenceu de que não. O que o Gustavo Sanmartin não convence nessa vida, não é mesmo? Bem-vindo! Muito obrigado, parceira. Sempre bom estar com você e agradecer aos nossos convidados, Almerson e Francisco. Eu acho que hoje a gente vem muito mais para escutar, né? E, de repente, fazer aquelas perguntas provocativas para tentar tirar tudo que eles sabem, né? Para a gente, enfim, seguir nessa sensibilização, conscientização. Em especial o Novembro Azul você trata muito bem, né? E foi por isso que eu comentei com você uma vez, ouvindo de um oncologista que trabalha, em especial, com câncer de próstata. Falou, a maior parte dos meus pacientes, eles chegam por agendamento das suas companheiras. Elas que se empoderam aí da saúde do companheiro e começam a agendar esses tratamentos. Vamos ver se Almerson e Francisco sentem isso, né, no acolhimento, enfim, no suporte a esses pacientes também, entender, de repente, as razões, né, desse envolvimento e tudo. Mas é com você aí, Camila. Vamos lá. Ô, Francisco, vou começar com você. Afinal de contas, você trabalha, né, desde 2013 com saúde do homem. Então, em primeiro lugar, o que é a saúde do homem, né? Porque saúde a gente sabe que é um estado de bem-estar físico, psicossocial, né? Então, mas saúde do homem especificamente, as pessoas sempre lembram, Novembro Azul, câncer de próstata, né? Então, como é que você pode nos ajudar a ampliar esse olhar, né? Do que se trata a saúde do homem, com a experiência que você tem no seu manejo diário aí? A saúde do homem, ela veio para, enquanto política, né, enquanto cuidado em saúde, para ampliar o acesso dos homens à questão da promoção, da prevenção, né, da orientação para o cuidado e o autocuidado em saúde. Então, ela vem nessa perspectiva, com esse objetivo. E eu acho que uma coisa muito importante que vocês colocaram aí, né, que, assim, a atenção primária à saúde, principalmente as unidades básicas, durante muito tempo, por uma necessidade, até elas se organizaram muito em relação ao cuidado materno-infantil, que é exatamente isso que o Gustavo disse, né, assim, a mãe levava o filho, a avó levava o filho, né, o tio mais velho, o homem estava ali, exercendo outras funções, né? Ele era aquele que empurrava a cadeira de roda, que ia buscar medicação, que segurava a bolsa. Então, nessa perspectiva, né, essa saúde do homem, ela vem para que o homem se entenda como sujeito do direito, mas também como sujeito do cuidado, né? Que ele próprio também possa ser um protagonista desse processo, né? E que a gente percebe a política de saúde do homem, ela tem um recorte etário de 20 a 59 anos, que é a fase produtiva do homem, né? Uma
uma fase que ele se envolve muito com o trabalho, com o estudo, né? E é preciso resgatar, né, esse vínculo que ele tinha antes com a unidade básica de saúde, com a atenção primária à saúde, que a gente chama, né? Onde são feitas ali a questão da atualização do cartão vacinal, né, dos testes rápidos, né, do cuidado em saúde mais integral, porque é exatamente como você colocou, Camila, eu acho que a saúde do homem ela tem que ser de novembro a novembro, e não só, e também em novembro, né? Eu acho que novembro é muito importante para dar visibilidade, discutir as temáticas relacionadas à saúde do homem, mas é importante cuidar do homem de novembro a novembro. Isso é fantástico, já convido o Emerson para falar também sobre saúde mental, né? Porque muitas vezes, por se sentir forte, resistente, né? Então, assim, eu não vou em médico de jeito nenhum e tudo mais, né? Como é que é isso na saúde mental? Como é que é esse ser masculino quando se trata da saúde mental? Porque se o homem precisa de uma mãe, uma mulher para levá-lo até o consultório, para fazer exames básicos de rotina, que dirá para a saúde mental, né? Então, eu queria, se você puder contribuir com o seu olhar de psicólogo clínico, como é que é a chegada, se é que chegam os homens na psicoterapia? Conta para a gente, com a sua experiência. Por incrível que pareça, a grande parte dos pacientes em que eu atendo são homens, né? Talvez pela minha construção de carreira, de pesquisar masculinidades, acredito que acaba que isso vai atraindo mais esses homens para esses espaços, e eu penso que a saúde do homem, falar em saúde é falar de ruptura, né? Porque se a gente pensa no conceito, como você bem trouxe, Camila, de saúde como não apenas ausência de doença, mas como um bem-estar biopsico-espiritual, e aí pensando nessa perspectiva da saúde mental, de fato romper com o ideal de masculinidade, né, que são as masculinidades hegemônicas, que dizem aquele corpo masculino, ao corpo do homem, que o homem precisa apenas se atentar às questões das atividades sexuais e laborais. Se a gente for pensar na política da construção histórica do público e do privado, na divisão sexual do trabalho, o homem é colocado nesse lugar, né, para suprir, quanto provedor, essa família, e esse aspecto da saúde como uma perspectiva mais integral, do autocuidado, do saber falar de si, é algo que é construído. Então, quando se chega na clínica, eu percebo que pegar, a partir dessa saúde mental, pensar o masculino é saber falar sobre si. Os homens não sabem falar, né? É um eterno aprender a falar sobre si. E quando se fala sobre questões afetivas, subjetivas, é um desafio maior. Então, todo homem que chega na clínica, eu sempre convoco ele, ou convoco a pensar sobre isso, né? Como é falar de si nesse lugar, onde ele é colocado como a máquina, o predador, é aquele que provém, é aquele que diz que tem que fazer, é aquele que no sistema da divisão sexual e do trabalho, ou ele precisa se ocupar com os aspectos laborais, aquele de manter a família, ou os aspectos sexuais, né? Do desempenho sexual. Existe uma pesquisadora chamada Valesca Casanello, né, que trabalha muito isso na UNB, essas questões de dispositivos de gênero e saúde mental, e não tem como a gente pensar gênero sem falar sobre masculinidade. Então, é uma ruptura dessa masculinidade, que é uma masculinidade hegemônica, aquela masculinidade que é viril, né, aquele homem que é o homem que come, é o homem que vai dizer, que tem muito a ver com essas relações de poder que foram construídas socialmente. Então, eu acho que a saúde mental do homem é uma saúde mental digamos que ela é uma saúde mental esvaziada, né, do ponto de vista de construções de autocuidado. Eles ainda precisam compreender o que são e como é que eles precisam falar de si para poder construir essas estratégias. Pensando assim, né, Gu? Então, eu fico só lendo o rostinho de vocês aqui, né? Só fico observando as manifestações, porque, como eu disse, assim, obviamente, né? Os homens fazem parte da minha vida, mas eu não tenho o meu lugar de fala aqui, então, mas eu fico só atenta aqui, fico pensando que desde quando a gente é pequeno, a gente aprende tanta coisa, né, gente? Então, meninos não choram, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, sabe assim? Então, desde pequenininho, as meninas são condicionadas a se comportarem ali, não podem, nossa, né, fazer barulho, e os meninos
tem que mostrar aquela robustez, né? Aquela coisa de, né? Quase que uma certa agressividade. Então, talvez, será que essa saúde mental esvaziada que o Almerson fala não venha um pouco lá de trás, né? De algo que não vai sendo podado, ou seja, como se ele não aprendesse a falar, né, das emoções por causa disso, que é uma coisa que já vem lá de trás. Isso varia também, né, do contexto social, familiar. Fala, Gustavo, que eu sei que você está ali, ó. Não, é porque você, inclusive, me ajudou. Eu queria ouvir tanto a perspectiva do Francisco quanto a do Almerson, porque eu acho que elas se cruzam num momento muito importante da vida, da maturação da saúde mental desse homem, que obviamente, eu não represento todos os homens, eu sou um homem que cresceu numa família com mais mulheres do que homens, e foi uma eterna desconstrução, porque apesar de estar cercado de mulheres, eu era o homem mais velho, né? E por muito tempo eu me prevaleci disso, né? Porque era bom, era gostoso poder ter as pessoas que serviriam o Gustavo, até o momento que eu comecei a entender que isso precisava mudar. Mas toda essa mudança, ela foi na perspectiva de filho, do Gustavo filho. E o Gustavo filho, ele foi se independizando, ele foi, enfim, trabalhando, ele foi entendendo essas relações injustas de um equilíbrio saudável de família, né, onde o homem vai sim carregar o peso quando a gente chega do mercado, mas ele não pode tirar o prato da mesa. E nessa construção desse, talvez, esvaziamento que o Almerson traz, em algum momento, esse homem filho, ele, se for assim à vontade, ele vira o homem pai, como foi meu caso. Eu não tive a transição, ela é muito rápida, né? Eu, por muito tempo, fui o homem filho, e, de repente, eu sei que eu vou virar pai. Meu filho, hoje, o Bento, tem 1 ano e 10 meses, faz 1 ano e 11 na semana que vem. E aí você assume um outro papel, que é o que o Emerson fala, do homem que come, do homem que sustenta, do homem que tem essa questão laboral e sexual muito forte. Mas aí entra o que eu passei, isso é um depoimento meu, os meus diagnósticos de saúde mental, e você sabe disso, cara, você me acompanha, eles vieram todos junto do nascimento do meu filho. E aí foram quase 2 anos de busca pelo um diagnóstico correto, onde eu passei por diagnóstico de TDAH, diagnóstico de depressão, diagnóstico de ansiedade, até 3 meses atrás, fechar um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, com traços de obsessão e compulsão. Mas isso vem muito de um lugar onde eu me vi, onde, de repente, o Gustavo filho vira o Gustavo homem, provedor, que agora é responsável pela família. E eu acho que nessa construção, por isso que eu acho que dá para trazer tanto o Francisco quanto o Almerson, não é só a saúde mental, é tudo o que, de certa forma, o homem acaba tendo que deixar de lado muito rapidamente, porque essa construção ela não foi feita de forma paulatina e, de repente, ele se percebe em outro lugar na sociedade. Faz sentido para vocês isso? Para mim faz muito sentido, né? Eu acho que o Almes colocou muito bem, você também, essa questão das masculinidades, ela também ela tem um lugar da cultura, né? Assim, ou seja, dentro de uma cultura e de uma comunidade, assim, numa cultura indígena, numa cultura quilombola, numa cultura ribeirinha, né? Quais são os papéis esperados para esses homens, né? Assim, que papéis são prescritos. E aí eu acho que traz um pouco dessa fala da Camila, que essas inscrições do que é ser homem ou do que não é ser homem, elas são escritas no corpo também, né? Assim, na mente, mas elas são escritas no corpo ao longo da vida. E aí eu preciso dar conta desse todo, né? Ao exercer determinados papéis, como você diz, papel de filho, papel de irmão, papel de pai, papel de marido, né? Que são muitos papéis. E aí também eu tenho uma relação muito intergeracional, porque eu tenho uma relação ascendente, uma relação descendente, e eu tenho que descobrir qual é o meu lugar, como agir, como fazer, né, e todas essas cobranças socioculturais ligadas aí à questão do que é ser homem. Esse processo, ele pode também ser adoecedor,
né? Porque aí, nessas culturas e nesses papéis, é que o homem vai entender o que é cuidado em saúde, o que é doença, o que é tratamento, né? Assim, então, cada cultura dessa vai trazer utilização diferente dessas ações e desses cuidados colocados aí, e que também vão ser escritos nos corpos e que muitas vezes passam por uma prática intergeracional. Então, eu acho que a saúde mental, embora se fale ainda pouco e precise até discutir mais, eu acho que a saúde mental ligada à população masculina, de uma forma geral, ela também perpassa por todo esse contexto, né? As barreiras socioculturais, né, e até as barreiras institucionais, porque também a gente tem que pensar que a própria instituição de saúde, muitas vezes, ela não é um lugar em que esse homem se reconheça como sujeito de cuidado. Ele é um lugar, né, que está ali preparado para receber mulheres ou para receber idosos, mas o homem não se reconhece ali naquele espaço. Então, é importante que também essas barreiras socioculturais e da própria formação, né, do profissional de saúde, do trabalhador de saúde, que também seja colocada essa questão, né, a saúde do homem para além da saúde do adulto. Né, eu acho que precisa ter um recorte mesmo e discutir todas essas questões de como o Almerson colocou, de que voz é essa que esse homem tem, né, que discurso é esse que ele precisa expressar e que muitas vezes ele não sabe como, né, e aí às vezes a forma dele expressar isso é por meio do ato, né, e esse ato muitas vezes é violento, ou é a busca de alguma coisa que possa, entre aspas aqui, anestesiar a sua dor, né, ou a sua procura por um lugar no mundo. Então, eu acho que a saúde, né, principalmente a saúde do homem, ela trabalha com alguns eixos que querem, na verdade, olhar para essas características, né, o eixo de acesso e acolhimento, o eixo de sexualidade responsável e planejamento familiar, paternidade, cuidado, né, como você colocou, né, Gustavo? O que é ser pai, né? É um aprendizado? Ser mãe é um aprendizado? Ser pai também é um aprendizado, né? Então, é uma pergunta que eu deixo aqui no ar. E que responsabilidades estão colocadas aí? E será se mentalmente e emocionalmente eu estou preparado para ser pai, né? Para assumir esse lugar da paternidade, né? Uma paternidade ativa, responsável, né? Que eu possa também exercer esse lugar. A questão das doenças prevalentes, né? Relacionada à população masculina, que tem muito a ver com os hábitos de vida, né, a não alimentação saudável, uso de substâncias ilícitas, né, a não prática de exercício de atividade física, algumas profissões que levam também a um trabalho laboral desgastante, a própria saúde mental, né, a gente fala saúde mental, mas talvez seja a falta da saúde mental, né, e essa questão que é transversal, né, e que a gente precisa dialogar, eu acho que mais do que isso também, numa perspectiva do ciclo de vida, né, assim, história de vida dessa pessoa, assim, porque quem foi esse homem criança, quem foi esse homem adolescente, quem é esse homem adulto, né, quem é esse homem idoso, porque essa história de vida ligada ao ciclo de vida dele tem muito a dizer de quem é esse homem hoje, né, dos cuidados e práticas que ele procurou, dos itinerários terapêuticos que ele recorreu ou que ele não quis, né, e como que ele chega, de fato, muitas vezes, à questão do cuidado da saúde mental ou da saúde do corpo físico, quando já há uma doença, muitas vezes crônica, instalada, né, já tem problemas de saúde, aí o câncer de próstata também vem nessa perspectiva, como outros cânceres também. Então, eu acho que isso que o Almerson colocou da questão das masculinidades é muito importante, né, da gente olhar, e enquanto política aqui a gente trabalha também nessa perspectiva de olhar, né, para essa questão sociocultural. Almerson, quando esse homem vai para a clínica de psicologia, quais são os principais dilemas, assim, né? Quais são as principais questões que ele leva, até com o seu manejo, com a sua experiência, não é? Porque
Eu sei que, obviamente, é da sua experiência e que, como o Gustavo falou assim, eu não represento todos os homens e a sua experiência clínica não representa a saúde mental de todos os homens, mas é um recorte importante, né? Como você disse no começo, você atende muitos homens, né? E que bom que eles estão procurando terapia, né? A gente fica feliz, né? Porque todos deveriam fazer, mas enfim. O que você pode dizer para a gente, né? Do que revela essas agruras, essas questões mentais relacionadas ao ser masculino. E eu fiquei curiosa também, desculpa, mas jornalista tem que perguntar mesmo, masculinidade no plural, existem múltiplas masculinidades? Então, sei, eu fiz 2 perguntas em uma só. Me dá um desconto aí, mas fiquei curiosa e já aproveitei a oportunidade. Vamos lá. Márcia, eu acredito que uma pergunta ela sustenta a outra, né? Essas suas perguntas. Primeiro, eu não posso receber um homem compreendendo que existe uma universalidade nesse ser homem, né? Então, assim como não há uma universalidade em ser mulher, né? E os feminismos, né? O feminismo decolonial, o feminismo negro, o feminismo indígena, enfim, são formas de construir, de criticar essa universalidade que foi uma construção colonial. Então, quando esse homem chega, né, na minha clínica, eu preciso compreender que essas masculinidades elas são negociáveis a depender do território de onde esse homem vem, né, a origem. Então, por exemplo, na década de 1940, a Margaret Mead, que vai ser uma das precursoras sobre os estudos de gênero, ela vai pesquisar algumas tribos, né? E na Malinésia, se eu não me engano, e ela vai perceber que a forma como essas masculinidades elas são construídas nessas tribos difere. Tem tribo que a mulher vai buscar o alimento e o homem fica dentro de casa. Então, ela vai perceber que essas construções são construções distintas. Então, existe uma estrutura que é essa estrutura que, de alguma forma, alimenta o nosso pensar, as nossas ideologias, que é universalizar as coisas, né? Então, toda mulher é igual e todo homem é igual. Nem todo homem, para ser homem, tem que ser aquele patriarca, tem que ser aquele homem comedor, tem que ser o viril. E não, eu acho que a depender de determinados contextos, como nossos colegas disseram, né, as questões socioculturais vão influenciar na forma como essas masculinidades vão chegar na clínica. Agora, o que eu mais presencio é a dificuldade de falar sobre si, sobre seus afetos. Os homens não são ensinados a isso, gente. Existe uma construção de gênero que coloca o corpo feminino, que coloca a mulher como um corpo que é biologicamente treinado, já nasce com essa predisposição do cuidado, e a gente sabe que isso é uma construção social, né? E o homem é aquele que vai prover, né? É aquele que vai buscar, é aquele que vai se articular muito mais com os espaços de poder formal no público do que no privado. Mesmo que no privado ele tenha influência de ser aquele que vai tomar as decisões. Óbvio, existem aí diversas conjunturas que são diferentes. Se a gente for pensar as famílias negras, por exemplo, são as mulheres que normalmente vão dar conta desse sustento familiar. São as mulheres que buscam. Então, eu acho que existe todo um olhar que a gente precisa ter interdisciplinar para compreender esses fenômenos. Agora, esses homens chegam muito com essa dificuldade, questões da sexualidade também, né? Como ser homem vai interferir na forma como este sujeito vai perceber o seu corpo e o seu desejo. As masculinidades vai trazer muito essa coisa, né? Que ser homem, ser mulher é uma invenção sociológica, né? Yorun Keoyumi, uma pesquisadora africana, vai dizer que na África pré-colonial não existia o nome mulher, a categoria mulher, né? Então, a categoria homem e a categoria mulher são construções sociológicas. Existe aí um atravessamento que diz a esse sujeito como é que ele deve agir, como ele deve ser. E nesse ser, possivelmente, questões de cuidado e de afeto e de falar sobre si ficam muito distanciadas, porque o homem é aquele que tem que correr atrás de tudo, né? Então, quando chegam, talvez um grande desafio que eu percebo é perceber essa saúde de uma maneira integral, né, para além das questões do desempenho sexual e das atividades laborais, mas também se perceber como aquele sujeito que sente, aquele sujeito que chora, aquele sujeito que tem sonhos, aquele sujeito, né, que dialoga também com aspectos socialmente construídos do feminino.
Nossa, perfeito, perfeito. É assim, tá. Eu ficaria mais 2 horas aqui, mas eu tenho que fazer a roda girar. Francisco, uma coisa, você trabalha na atenção básica, né? Atenção primária. Você tinha falado da outra vez, né, antes do Almerson falar, que os espaços em saúde, não, pelo que entendi, não são tão acolhedores, ou o homem não se reconhece como nesses espaços, né? Então, quais políticas públicas você acha que poderiam ser feitas, enfim, para tornar isso até, não sei se mais atrativo, para que seja mais convidativo para que esse homem se reconheça nesse lugar? Puxa, realmente eu tenho que me cuidar, eu tenho que buscar saúde, né? Eu faço parte disso também, né? Não é, estou sendo levado pela mãe, estou sendo levado pela esposa, né? Para que ele se sinta integrado, assim, não sei. Se você tiver algumas sugestões de políticas públicas, o que poderia ser feito para melhorar esse processo, essa é a hora de você trazer para a gente as suas sugestões. Essa é uma ação que, desde que a política surgiu, né, a política surgiu em 2009, e aí, para operacionalizar a política, que foram criados esses eixos, que o eixo de acesso e acolhimento vem trabalhando, né, que é de mudar a ambiência, né, colocar nessa ambiência informações que esse homem levem consigo, né, informações de saúde e de cuidado em saúde de forma geral, de saúde mental, de saúde sexual também, né, que ele entenda quais são as ofertas colocadas ali naquela unidade em que ele pode lançar mão, né, isso é importante, e por isso que também nessa perspectiva, né, de melhorar essa ambiência que eu falei que a gente precisa aí mudar o olhar do profissional, nós temos trabalhado com a formação, né, por meio de oficinas, mas também por meio de cursos em AD, né? A gente sabe que o país ele tem uma dimensão territorial muito grande para se chegar em determinados lugares, então existe ofertas de cursos em AD com temáticas voltadas para a saúde do homem. Mas uma coisa que nós temos visto muito, assim, a população, principalmente da atenção primária trabalhar, né, os profissionais, é a questão do mês de valorização da paternidade, que é o mês de agosto, o mês do Novembro Azul. E aí são muitas ações que são feitas extramuros, eu acho, que são ações em espaços de grande quantidade de homens, caminhoneiros, portuários, entre outros, né, para estimular esse homem a conhecerem quais são os programas de saúde existentes na atenção primária. Com a criação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde também, uma coisa que é interessante, que muitos municípios aderiram, é a questão também do saúde na hora, né? Então, muitas unidades básicas hoje, pelo país, elas trabalham em horários diferenciados, né, para atender a população toda, claro, homem, mulher, criança, idoso, mas que oportuniza para esse homem que é trabalhador, que é provedor e que tem um horário muitas vezes rígido de trabalho, né, a poder ir à unidade básica em outros horários. Então, algumas unidades funcionam à noite, algumas unidades funcionam no horário do almoço, algumas unidades funcionam no sábado pela manhã. É importante que, então, esse homem, na comunidade onde ele mora, né, ele busca essa informação na unidade básica de saúde, né, para que ele possa entender como é que isso acontece. E uma outra ação muito importante que nós temos feito, né, é trabalhar com os agentes comunitários de saúde, né. Os agentes comunitários de saúde, geralmente, eles são da comunidade, eles sabem onde a população toda está, principalmente os homens, né, que lugares eles frequentam, né, como é que eles conseguem fazer essa captação relacionada a trazer a família para o cuidado em saúde. E aí, ao trazer a família, o homem, a mulher, a criança, o idoso, todo mundo, né, é um cuidado em que toda a família ganha, né, para esse bem-estar de saúde, bem-estar social, bem-estar de saúde mental, mas também um bem-estar que vai refletir na comunidade, que vai refletir no bairro, que vai refletir no território, que vai refletir na cidade, que vai refletir, né, no país. Então, assim, esse trabalho do agente comunitário de saúde, ele é essencial, porque ele consegue fazer a captação ativa do homem. Então, a gente vem trabalhando nessa perspectiva de melhorar, né, esse cenário, né. O que eu digo é isso, é que as unidades precisam, de fato, ter lá
locais, né, com informações que os homens possam entender que ofertas são ali colocadas para ele, horário de funcionamento, que insumos ali estão colocados, né, para a população masculina e para a feminina também, que ele também pode levar essa informação para sua mulher, para sua parceira, para sua filha, para sua irmã, para sua mãe, né? Então acho que o homem também pode ser um comunicador, né, nesse processo, ele pode também ser alguém que possa gerar informação e embora eu acho que como o Almers coloca, né, o homem converse menos sobre a questão de saúde até com outros homens, né, a gente vê as mulheres muito mais conversando com outras mulheres sobre questões de saúde, né, o homem geralmente conversa sobre futebol, conversa sobre política, conversa sobre carro, né, conversa sobre outras questões, mas rock and roll, né, então assim, mas sobre mesmo a questão de saúde é um pouco mais difícil, mas eu acho que a gente tem que trabalhar para que o homem também seja esse protagonista desse processo e que ele possa aprender, né, eu acho que o Emerson fala muito bem, a falar sobre, né, a discutir sobre e a dizer das suas dificuldades, né, de cunho emocional, de cunho social, de cunho pessoal, de cunho de fórum íntimo, de fórum privado, né, e eu acho que assim a gente vai construindo uma sociedade mais igualitária, mais humanizada, né, e eu acho que o papel da atenção primária é fundamental para isso. Eu sou entusiasta desse trabalho na ponta, né, das comunidades, no território, porque você vê o resultado, você se aproxima das pessoas, é incrível. É bom conhecer também mais, né, desse trabalho de vocês. Gente, a gente está com o tempo esgotado, quero saber se vocês querem deixar um recadinho final. E aí? Então, antes do recadinho, deixa eu fazer uma pergunta que vale para os dois, já fica como recadinho final. Eu sou administrador de formação e hoje eu estou à frente das associações que a gente representa, a AME e a CDD. Eu me vejo e me percebo com uma responsabilidade social para desenvolver trabalhos que possam, de certa forma, pelo menos alcançar os problemas, não necessariamente resolver os problemas. Da nossa conversa de hoje, me parece muito uma questão processual, um investimento em uma adequação sociocultural para que o homem passe a demandar mais da atenção primária que aí o Francisco representa. Mas nessa dobradinha processual, o Almerson lá trabalhando as questões de saúde emocional como um todo do homem e o Francisco disponibilizando essa infraestrutura, e me fica muito para mim que ainda há muito que ser feito na atenção básica, né, que às vezes o Francisco disse, o homem nem se percebe ali, né, é um ambiente muito mais trabalhado para acolher a mulher. E aí a pergunta para vocês dois nessa dobradinha se a gente fosse começar aqui como associação de representação da sociedade civil a trabalhar algo, na sua visão, Almerson, o que é o mais importante para a gente trabalhar para que, aí sim, Francisco, na sua visão, o que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga dar essa atenção até o homem entrar na atenção primária, né, na atenção básica lá? Me parece que, da mesma forma que eu falei que eu, de repente, o Gustavo Filho virou Gustavo Pai, me parece que, de repente, falta essa ponte do homem trabalhar a sua saúde emocional para demandar mais os serviços básicos. Como que a gente começa a resolver esse problema? Daria outro programa, mas só uma pincelada. Eu acredito que uma questão importante é que o homem ele passe por um processo de conscientização com as ações de que a saúde não é ausência de doença. Primeiro, ele precisa ter essa consciência do que é saúde. O homem constrói, principalmente o homem, que a saúde vem disso, dessa ausência de doença. Então, se ele não tem doença nenhum aparente, ele está bem. E aí, essa perspectiva de compreender a saúde, no seu aspecto assistencial, é uma construção muito voltada para o feminino, para as mulheres que cuidam. Então, se existe uma construção social de que aquele ambiente, aquela estrutura de saúde, ela tem uma narrativa feminina e o homem não pode se aproximar deste feminino, como é que o homem vai estar nesses lugares? Então, eu acho que, por isso que falar sobre masculinidades, é preciso falar sobre feminilidades. Não existe uma coisa separada da outra. O processo da interseccionalidade é importante, porque existe um componente misógino na construção do ser homem, né?
Para ser homem, é preciso se afastar de tudo que tem relação com o feminino. E os nossos femininos também, onde é que ficam? Então, eu acho que existe aí um processo de conscientização que é preciso ser feito, primeiro, enquanto a saúde, não só como ausência de doença, mas como esse aspecto sociocultural, político, integral do ser. Eu acho que é importante criar espaços de diálogo, né? E entender quais são as necessidades desses homens e onde que eles podem buscar ajuda para atender essas necessidades. E aí as necessidades, né, são de várias naturezas, né? Então eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Se a gente tem que começar, a gente tem que começar a entender qual é o lugar que esse homem ocupa, né? E quem é esse homem que está ali? E acho que ele precisa ter vez e voz para poder dizer, né, quem ele é, qual é a sua necessidade, para que a gente possa entrar, então, enquanto aquele que contribui com o processo do cuidado, né, de forma integral, para trazer esse homem para próximo, né, para que a gente possa, de fato, ajudá-lo a entender que, como o Emerson disse muito bem, né, que saúde não é ausência de doença e que eu faço saúde no dia a dia por meio dos hábitos de vida que eu tenho. Muito bem, agradecendo a participação do Francisco Norberto Moreira da Silva, que é doutor em saúde coletiva, assessor técnico da Coordenação de Saúde do Homem, do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e também do psicólogo clínico Almerson Passos, que é mestre em estudos interdisciplinares em mulheres, gênero e feminismo da Universidade Federal da Bahia, e ao meu companheiro Gustavo San Martin, fundador das ONGs AME CDD, e a sua audiência, porque sem você este programa não existiria. Muito obrigada, participe, comente aqui, né, na nossa página da CDD no YouTube, e até uma próxima.